Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como você está se sentindo hoje? Espero que bem melhor do que ontem, amém? Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e nós estamos aqui para trazer para você mais uma promessa da parte de Deus. Você talvez saiba o que é promessa, mas você não sabe quais são as promessas, muito menos como se apossar dela. E é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs deste ano, porque este é o ano do cumprimento das promessas. Amém? Você crê nisso? Vamos lá? Vamos à segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim: Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Queridos, nós estamos falando sobre altares, mas o que acontece quando ninguém assume o altar? Quais as consequências espirituais para a família? Essa promessa revela uma verdade espiritual poderosa. Deus não apenas chama alguém para se levantar espiritualmente dentro da família, ele também promete sustentar e proteger aqueles que assumem essa posição. Quando alguém decide vigiar espiritualmente pela casa, orar pela família, honrar a presença de Deus dentro do lar, o Senhor promete duas coisas: confirmar, quer dizer, fortalecer espiritualmente, estabelecer, dar firmeza, e guardar, proteger contra a ação do maligno. Queridos, se você é daquele time que diz assim: eu estou alinhada com Deus, eu estou posicionada, é por isso que eu recebo tanto ataque do inimigo, é por isso que eu recebo tanta retaliação. Mentira do diabo. Se existe retaliação na tua família, é porque existe brecha ainda aberta. E para isso você precisa se colocar diante de Deus e fazer um mapeamento da tua família e procurar que brecha é essa que está dando legalidade ao inimigo agir na tua família. Mas não acontece isso se você realmente estiver diante de Deus e as brechas estiverem todas fechadas. Queridos, quando o Senhor promete confirmar, guardar, isso significa que quem assume o altar não está sozinho. Deus se compromete a sustentar espiritualmente aqueles que se posicionam diante dele. Qual que é o princípio espiritual dos altares? Na Bíblia, toda a família vive debaixo de um altar. Ou existe um altar dedicado a Deus, ou outra coisa ocupa esse lugar. O altar representa quem governa espiritualmente aquele ambiente. Queridos, quando um altar é levantado para Deus, a presença dele é honrada naquele lugar. Mas quando o altar desaparece, quando influências começam a ocupar o espaço, foi exatamente isso que aconteceu com a família de Eli. Não sei se você lembra de Eli. Vou te contar a história dele assim bem rapidinho. Eli aparece no livro de 1 Samuel. Ele era sacerdote de Israel. Ele servia no templo, mas havia um problema sério dentro da sua própria casa. Seus filhos, Ofni e Finéias, começaram a agir de forma corrupta diante de Deus. A Escritura declara algo muito forte. Os filhos de Eli eram homens ímpios e não conheciam o Senhor. Pense bem, filhos de um homem de Deus que não conhecia Deus. Isso está escrito em 1 Samuel 2,12. Observe bem a gravidade disso. Eles cresceram dentro do ambiente religioso, mas não tinham relacionamento com Deus. O texto bíblico revela que Eli os advertiu verbalmente, mas não corrigiu com autoridade espiritual. Por causa disso, Deus envia uma palavra dura. Sabe o que Deus disse para Eli? Honraste os teus filhos mais do que a mim. Meu Deus, nunca que eu vou querer ouvir isso da parte de Deus. 1 Samuel 2,29, onde está escrito. Esse texto revela um princípio espiritual muito profundo. Quando alguém que deveria exercer liderança espiritual se omite, as consequências alcançam toda a família. O perigo é muito perigoso a omissão espiritual. Existem duas formas de perder o altar espiritual dentro de casa, queridas. A primeira é rejeitar Deus conscientemente. A segunda, muito mais comum, é negligenciar a responsabilidade espiritual.
Qual que é a responsabilidade espiritual que é negligenciada? Quando ninguém ora pela casa, quando ninguém vigia espiritualmente, quando ninguém assume a responsabilidade pela direção espiritual da família, a casa começa a ficar vulnerável. Não porque Deus abandonou aquela família, mas porque ninguém está sustentando o altar. Entendeu? Muitas famílias hoje enfrentam crises espirituais não porque Deus deixou de agir, mas porque ninguém assumiu a posição espiritual dentro daquela casa. Falta alguém que diga: na minha casa Deus será honrado. Falta alguém que se levante e de novo levante o altar ao Senhor. Deus continua procurando pessoas que se posicionem, pessoas que digam: enquanto eu estiver aqui, a minha família não ficará sem cobertura espiritual. Vou te contar uma história. Um pastor contou que certa vez visitou uma casa onde todos viviam em constante conflitos. Brigas eram frequentes. Havia frieza entre os membros da família, muita confusão. Depois de conversar com eles, o pastor fez uma pergunta bem simples: quando foi a última vez que vocês oraram juntos, como família? Eles ficaram em silêncio. Ninguém conseguia se lembrar. A ausência de oração havia criado um vazio espiritual dentro daquela casa. Quando o altar desaparece, o ambiente espiritual da família muda, queridos. Mas quando o altar é restaurado, a atmosfera também começa a mudar. Talvez Deus esteja falando com você hoje. Talvez na sua família ninguém esteja sustentando o altar. Talvez você seja a pessoa que Deus deseja levantar. Não espere que todos mudem primeiro. Às vezes Deus começa uma restauração familiar através de uma única pessoa. Uma pessoa que se levanta e se posiciona diante dele. Uma pessoa que decide buscar Deus, que decide interceder pela família, que decide se levantar novamente e construir o altar dentro de casa. Se essa pessoa é você, ore com o Senhor, comigo, agora. Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Pai da eternidade, Tu, Senhor, que sonda os corações, Tu que estás contemplando a minha vida e a vida da minha família, Tu que estás contemplando, Senhor, o que temos passado e o amor que temos por Ti. Senhor, se em algum momento o altar espiritual da minha casa foi negligenciado, eu peço que o Senhor nos perdoe. Levanta dentro da minha família um novo tempo espiritual. Dá-nos um coração que Te busque. Ensina-nos a honrar a Tua presença dentro do nosso lar. Que a minha casa se torne um lugar onde o Senhor é conhecido, amado e obedecido. Senhor, eu declaro a promessa da Tua palavra. Tu és fiel para nos confirmar e nos guardar do maligno. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus restaure o altar espiritual dentro da tua casa. Que a presença de Deus visite a sua família. Que sua casa se torne um lugar de oração, de fé, de direção espiritual e que o Senhor levante dentro da sua família pessoas que caminhem com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passe essa mensagem adiante e seja um missionário. Abençoe outras famílias. Que Deus te abençoe.